Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre continue vibrando em nossos corações, hoje, agora e sempre. É com uma alegria muito grande que nós estamos aqui para tratarmos do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas reflexões tão importantes para a nossa caminhada, não é mesmo? Nessas reflexões é que retiramos força para conseguirmos trilhar o nosso caminho do progresso com mais propriedade. Para iniciarmos, então, o Evangelho da Noite, eu vou compartilhar, os meus slides aqui. Muito bem, meus caros irmãos. Observemos esta imagem. Ela nos acrescenta encontro de vidas, fraternidade, união, cumplicidade. Mas será que todas as mãos que se aproximam de nossa caminhada são mãos em sintonia? Percebemos que não. Algumas mãos não se aproximam por falta de afinidade, de amor, de cumplicidade e também de perdão. E o que temos feito diante dessas mãos? Temos trabalhado em prol desses encontros? É uma reflexão que o Evangelho do mês vai nos trazer de forma muito preciosa. Estaremos, então, contemplando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E trataremos dos tópicos reconciliação com os adversários e o sacrifício mais agradável a Deus. Então, para que nos aproximemos, de Deus, ou aproximemos daquelas mãos que há pouco falamos, nós necessitamos, então, refletir o que Jesus nos traz sobre esses ensinamentos tão importantes. É fato que para nos aproximarmos da mão do nosso próximo, muitas vezes nós precisamos nos desvencilhar de grande carga de orgulho, precisamos de bastante humildade, precisamos de boa vontade, para que consigamos doar amor, perdão, sermos indulgentes e acolhermos este próximo. É fácil? Sabemos que não. Mas o Mestre Jesus, como sempre, vem nos auxiliar dentro desses propósitos. E vem nos auxiliar como? Com seu Evangelho, com seus ensinamentos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, Jesus nos diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. Digo-vos que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo. Olha só, meus amigos, que ensinamentos profundos o Mestre nos trouxe. Mas nós podemos refletir de uma forma mais simples todas essas palavras brilhantes que o Mestre nos traz. Vamos ver? O significado de reconciliai-vos enquanto estais a caminho com ele vem nos trazer um alerta muito importante. E devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados, lado a lado. E sabemos, não é mesmo, amigos? Sabemos que quando deixamos para depois, esses resgates muitas vezes se tornam bem mais difíceis. Processos obsessivos, que normalmente começamos a vivenciar. Então, o melhor realmente é o mais depressa possível. Para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras. E não precisemos, como falamos,
vivenciar esses atropelos e essas dificuldades. Já a expressão para que não sejais entregue ao juiz, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec nos alerta que esse juiz representa a nossa própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Olha que beleza! Jesus, Deus, não nos acusa, não nos castiga, não nos aponta falha. É nós, com a nossa consciência, que acordamos para os erros que estamos a realizar. E que, obviamente, diante desses erros, precisamos acertar. Então, é muito profundo essa mensagem, né? Esse esclarecimento para nós, de que a nossa própria consciência é o nosso juiz. Martins Peralva, em Estudando o Evangelho, nos fala ainda, com relação à vida presente, que quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila. Olha que importante. Nós sabemos que o juiz é a consciência. Que presente maravilhoso é, então, nós estarmos de consciência tranquila. E é isso que nós buscamos. É isso que nós precisamos para sermos felizes. Por quê? Torna-se inacessível ao mal, dá impulso evolutivo à própria alma, avança, afinal, na senda do aperfeiçoamento. E é o progresso que nós buscamos. E para chegarmos, então, a ele, nós precisamos galgar, sim, a partir desses processos de resiliência, desses processos de estar frente a frente conosco mesmo, dando esses impulsos de aperfeiçoamento, de progresso aos nossos espíritos. A que prisão se refere Jesus, quando ele nos fala: reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão? Ora, é a situação de sofrimento que se encarcera o espírito, que por orgulho e vaidade não conseguiu perdoar. Quanto orgulho ainda existe dentro de nós, meus amigos. E esse orgulho faz com que passemos a viver em uma prisão. Nós nos aprisionamos dentro dos nossos vícios, das nossas problemáticas, e precisamos de muita boa vontade para nos libertarmos destes processos. Sairemos da prisão que nós mesmos criamos quando houver perdoado e reparado todo o mal que causamos. Ou seja, é a lei de ação e reação, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte dentro desse interim. Emmanuel, em O Companheiro, fala que somos criaturas do próprio destino. Temos em nós o que fazemos de nós. Então, que tal começar a fazermos de nós essa transformação tão necessária, tão primordial aos nossos processos evolutivos? Efeitos de perdoar e de não perdoar. Existem vários. O efeito moral e o efeito material. Vamos ver um pouquinho sobre o efeito moral. Seria o de obedecer ou não à lei do amor e da caridade. Ou obter ou não a misericórdia relativamente aos erros passados. Muito bem. Para os nossos corações estarem tranquilos, nós precisamos, então, perdoar. Pelo que nós percebemos aqui, dessa mensagem específica, né? Que nos traz, então, o Evangelho. André Luiz, no livro Ação e Reação, pela palavra de Silas, nos fala: ajudai aos vossos inimigos, para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz.
Muito bem. Então, o efeito moral, estarmos em equilíbrio, né, diante da vida, é tão importante dentro desse interim, desse processo de reconciliação, porque os beneficiados são todos os envolvidos, né? Então, dentro desse processo, é um processo que nos traz esperança, que nos traz alento ao nosso coração. Então, é promovermos a paz. Então, esse ensinamento é muito precioso. Já os efeitos de perdoar e não perdoar, como efeito material, prender-se ou não às vinganças de um mau espírito, sofrer ou não processos de obsessão. Quantos processos de obsessão, caros irmãos, está ligado a esse processo do não perdão? Os obsediados são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra no seu proceder em existência passada. Os processos de obsessão são processos que trazem bastante sofrimento para todos os envolvidos. A vingança com causa em vidas passadas, ela é permitida dentro desse processo quando não se perdoou, mesmo não tendo praticado o mal. Então, quando não há o perdão, né, normalmente dos envolvidos, esse processo de obsessão se instala. Não perdoar é faltar com a indulgência e a caridade. E nós sabemos que a caridade está aí dentro da maior lei também, né? Fora da caridade não há salvação. Então, dentro desse preceito, o perdão é primordial. Ela não é permitida, a obsessão, quando se perdoou e se reparou o mal causado. Emmanuel, em O Consolador, na questão 337, concilia-te depressa com teu adversário, traz uma questão bem importante sobre a conciliação. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Ou seja, um dos envolvidos quer a conciliação e o outro não, por exemplo. Como agirmos diante disso? Emmanuel nos diz: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Sendo assim, caros irmãos, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte dentro desse inteirinho é o que importa. Então, não há aquele desculpismo, né, ou desculpas de que, eu não vou me aproximar do meu adversário porque ele não quer falar comigo, ele não quer o meu perdão. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque aí é desvencilhar laços e começarmos, então, a criar uma sintonia diferente dentro desses processos. O sacrifício mais agradável a Deus. Outro tópico que o capítulo nos traz. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus nos fala: antes de orar ao Senhor, ide reconciliai-vos com vosso irmão. Olha aí novamente a reconciliação, né? O processo dessa solicitação e desse convite de Jesus. Então, antes de orar, antes de adorar ao Senhor, antes de apresentar-lhe qualquer benefício, nós precisamos buscar o nosso próximo. E por que buscar o nosso próximo? A lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar a Deus sem amar ao próximo? É uma questão que aqui nós podemos perceber. Não damos conta. Nós precisamos nos aproximar dos nossos próximos, seja ele o próximo amigo, seja ele o próximo inimigo.
E neste processo, nós estaremos indiretamente amando ao nosso Pai. Isso é muito maravilhoso. E nos tira dessa condição de nos interrogar e de nos perguntar e de nos ficarmos, de uma certa forma, nos questionando se é interessante essa reconciliação ou não. A que ponto isso é importante para que eu consiga adorar a Deus, servir a Deus, orar a Deus. Então é algo que a gente precisa ter em mente, né? E na verdade é a lei. A interpretação vem aqui. Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. Então está aqui o reforço. Nós precisamos então perdoar, buscarmos reparar este mal da melhor forma possível, dentro das nossas condições iniciais. Mas nós precisamos buscar com boa vontade esse processo. O sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento, ou seja, toda e qualquer mágoa que tenhamos guardado em nós. Isso faz com que a gente demonstre a utilidade do ensino de Cristo, que amai os vossos inimigos. E o que fazer? Qual o roteiro a seguir, então, diante de tudo isso? Nós sabemos que o convite de Jesus é esse: reconciliai-vos com os nossos adversários, e que o sacrifício mais agradável a Ele também é essa reconciliação. Mas como fazer? Como buscarmos este melhoramento dentro das condições que temos? A revista Reformador, do texto Ante os Adversários, traz para nós alguns caminhos, algumas pontuações que nós podemos utilizar a nosso favor. Oremos mais. A prece. A prece é um dos maiores benefícios e a maior fortaleza que nós temos para estes momentos. Muitas vezes, é a única forma que temos, a princípio, de nos aproximar desse adversário. Então, para que consigamos, inicialmente, irmos retirando toda aquela sintonia não tão boa, a oração, ela vai desmanchando, ela vai transformando esses sentimentos e essas sensações. Vigiemos mais o que falamos, o que fazemos, o que sentimos. Não se furtar a ser útil em todas as circunstâncias. Muitas vezes, e quantas vezes, nós somos chamados a realizar alguma coisa por alguém que não temos tanta afinidade. Será que aceitamos sempre esse convite? Será que fazemos, que realizamos, dentro dessas circunstâncias, este bem ao nosso irmão? Passamos mais silêncio quando de nossas nascentes afetivas emergirem o fel da discórdia, da intolerância e da compreensão destrutiva. O silêncio, meus amigos, o silêncio muitas vezes é um momento de concórdia. Quando estamos irritados, né, estamos nervosos, tudo isso vai causar mais confusão ainda no ambiente. Então, primeiramente, silenciamos, para depois agirmos com mais maturidade, com mais tranquilidade. Não opor nenhum obstáculo na reconciliação com eles. Oportunidades aparecem, nós precisamos aproveitar. Retribuir-lhes sempre o mal com o bem, nem que seja em pensamento, numa oração, numa vibração. Nós podemos fazer isso sim, aos poucos, devagarinho, mas sempre adiante. Elevar o nosso padrão mental e espiritual. Como?
estudando o Evangelho de Jesus, realizando a reforma íntima, né? Fazendo prece. Então, nós podemos mudar esse padrão mental e ficarmos mais fortes diante dessas questões. Compreender a fragilidade humana e a necessidade da dor e dos processos íntimos nas consciências de cada um. Ora, como precisamos nos colocar no lugar do outro, não é verdade? Nós necessitamos dessa situação porque nós temos as nossas fragilidades e o outro também. E nós precisamos ter isso em mente. Às vezes nós esquecemos da fragilidade do outro, né? Reflexões que nós deixamos então em torno do capítulo. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão, nos diz André Luiz. Ele nos diz mais. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. E Emmanuel, a alma corajosa não é aquela que se dispõe a revidar o golpe recebido, e sim aquela que sabe desculpar e esquecer. E assim, caros irmãos, aquelas mãos antes distantes poderão se unir, tecendo amor, perdão, encontro e felicidade. Reconciliação é reforma íntima, e reforma íntima é objetivar progresso. Que a luz do Mestre nos fortaleça para sermos misericordiosos e tecermos cada vez mais a verdadeira família universal, pois somos todos irmãos. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje, agora e sempre.